Olá, amigos. Vamos contar história, sim. Vamos começar agora contando história. Só que depois da história, nós vamos fazer as nossas reflexões da história. Reflexões estas com os ensinamentos de Jesus. Então, vamos lá contar a história. Nós sabemos que tivemos no Brasil uma época muito negra da história. Negra eu quero dizer feia, escura. Foi a época da escravidão. E muitos homens que trabalhavam para as fazendas, que tinham escravos, eram feitores de escravos. Esses feitores de escravos tinham a obrigação de fazer os escravos trabalharem. E se eles não trabalhassem direito, levavam eles ao tronco para chicotear. Então tinham que trabalhar, sim, senão eram chicoteados, até a morte muitas vezes. E esse feitor de escravos, que eu vou contar a história, ele trabalhou a vida inteira dele como feitor. Ele tinha que trabalhar, né? Ele tinha família, tinha filhos. Só que o trabalho dele era muito pesado. Porque quantas e quantas vezes ele matou escravos no tronco, a chicoteadas. Nessa vida só tem uma coisa certa depois que nascemos, é que um dia vamos morrer, né? E ele morreu. Só que a morte não existe. Ele despertou na espiritualidade. E esse despertar na espiritualidade nós chamamos de erraticidade, nós espíritas. Quando ele desperta na espiritualidade, o espírito dele se ilumina de recordações. E a alma dele se enche de culpa. Porque nestas recordações, ele teve a visão de que muitos dos escravos que ele açoitou até a morte, em outras vidas, haviam sido filhos, irmãos, pais dele mesmo. Então a culpa dele só ia aumentando, aumentando e aumentando. Quando ele percebia o quanto de errado que ele foi como feitor de escravos. E como todos nós temos a bênção de ter um anjo de guarda, que seria um espírito amigo e protetor. Esse anjo de guarda estava ao lado dele, serenando o coração dele. Só que ele não serenava. A culpa dele era tão grande que ele ficava agitado, nervoso o tempo todo. Mas de tanto anjo de guarda dele, os espíritos amigos, seus protetores, serenando a sua alma, ele parou de se revoltar contra ele mesmo, com a culpa que ele carregava no espírito dele. Quando ele serenou o seu coração, a sua mente, porque do lado de lá a vida continua, né? E ele se viu vivo do lado de lá, tendo feito tantas coisas erradas. Ele pegou e falou para esses espíritos amigos que estavam ao lado dele: por favor, eu imploro uma outra vida para que eu possa expiar toda a culpa que eu sinto, para que eu possa limpar o meu espírito de tanta culpa que eu sinto das coisas erradas que eu pratiquei.
Aí os espíritos amigos e o anjo de guarda falaram para ele: que bom que você já tem consciência disso, meu irmão. Nós iremos programar sim uma outra vida para você resgatar, para você conseguir limpar o teu espírito de tanta culpa. Aí ele falou: só que tem uma coisa. Este meu braço direito, que tanto açoitou escravos, eu quero que, na minha idade adulta, ele seja decepado inteiro do meu corpo, para que eu viva sem ele e eu possa reconhecer que eu nunca usei esse braço para o bem nessa vida que eu tive. Aí os espíritos amigos falaram para ele: olha, tudo que você programar para a tua próxima encarnação, nós vamos levar até Deus, nosso Pai, para ver se temos a aprovação dele dos teus pedidos. Passado algum tempo, esses espíritos amigos voltam até ele e falam: olha, a espiritualidade superior aceitou o teu pedido de nova reencarnação e nova oportunidade para você ser melhor. Então, já está programado. Vamos nos preparar para que você tenha uma nova encarnação. E ele encarnou novamente. Desta feita, nessa encarnação que ele teve, ele nasceu numa fazenda onde havia uma serraria. Seu pai e seus irmãos mais velhos trabalhavam na serraria. E nessa fazenda tinha uma comunidade, é como uma aldeia, né? Dos trabalhadores da fazenda que moravam todos juntos. Todos juntos assim, cada um tinha a sua casa. Era como se fosse uma rua e uma casa do lado da outra. E cada casa uma família. E ali ele nasceu. Foi se tornando criança, brincando com os vizinhos, os amiguinhos que ele foi fazendo, iam brincando. Que o lugar deles brincarem que eles mais gostavam era ao redor da serraria. E nessa serraria, como eles cortavam os troncos de árvores, ficavam as lascas de árvores que não iam ser comercializadas ali em volta da serraria. E ele, como os outros moleques, ficavam ali pegando esses pedaços de madeira e fazendo seus brinquedos. E assim eles passavam o dia. Só que este nosso amigo, ele tinha uma visão um pouco mais além. Ele observava que o vizinho, um senhor já de idade, tinha a perna bastante inchada. E a mãe dele, a avó, que eram pessoas mais experientes, falavam assim: o senhor fulano de tal tem que levantar aquela perna, não pode ficar com aquela perna para baixo o dia inteiro, porque quanto mais tempo ele ficar sentado com a perna para baixo, ela vai inchar mais ainda. Aí ele correu lá nas madeirinhas que ele tinha de brinquedos, começou a bater prego na madeira e fez um banquinho. Aí ele levou até esse vizinho e falou para ele: olha, parece que o senhor tem que ficar com essa perna levantada para ela melhorar esse inchaço. Então eu fiz um banquinho para o senhor colocar a perna. O senhor agradeceu, ficou todo encantado, porque um moleque fazer um banquinho para ele pôr a perna, para ele foi muito emocionante. Só que esse menino também observou que a outra vizinha estava para ter bebê. E que o bebê não ia ter berço para dormir.
Ele foi lá, catou os pauzinhos lá, as madeiras, e fez um berço. Levou até ela. Olha, eu tava brincando lá e fiz um bercinho para você colocar o teu filhinho quando ele nascer. E a mulher encantada, agradeceu, abençoou ele. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E o velho, toda vez que via ele, também, Deus te abençoe, por ele ter feito o banquinho. Aí ele ficou animado em fazer mais coisas. Aí, como um entrava na casa do outro, que eram todos amigos, aí ele observava que na casa de um amiguinho não existia uma prateleira para colocar os utensílios domésticos. Ele ia lá nas madeirinhas, martelava e fazia um armário. E trazia lá para a família e falava, olha, eu ouvi que vocês não têm um armário, então eu fiz um para vocês. Aí a outra família, ele observava que eram muitas pessoas e faltavam camas para alguns. Ele ia lá nos restos de madeira, martelava e fazia cama para essas pessoas. E assim ele foi crescendo, um menino bastante prendado, porque quanto mais ele fazia as coisas de madeira para dar para os vizinhos, mais ele se animava a fazer mais, mais ele sentia vontade de fazer mais. Aí ele começou a chegar numa idade já de rapazinho, o pai pegou, chamou ele e falou, ó, tá na hora de você ir trabalhar na serraria. Porque lá na serraria, você vai poder ganhar o teu dinheiro, porque daqui a pouco você vai querer casar, ter a tua família, e você vai ter que ser provedor, você vai ter que ter recursos para sustentar a tua família. Então, começa já a trabalhar na serraria. E ele viveu uma época em que se obedecia aos pais. E muito obediente foi trabalhar na serraria. E ele trabalhando na serraria, todos os dias, ele ficou assim super expert em passar a madeira no cortador de madeira, uma serra, né? Uma serra. E empurrava essa madeira para tirar as tábuas que seriam comercializadas. Eu sou paranaense, eu morei em casa de madeira, é uma delícia, viu? Esse frio que eu tô sentindo hoje, naquela época a gente não sentia tanto, não. Porque as casas eram de madeira e eram super quentinhas. Então, era isso que ele trabalhava. Chegou um certo tempo, ele foi passar a madeira na serra. No ele passar a madeira na serra, ele decepou parte da mão dele. Um pedaço da mão dele. Ele decepou uma parte da mão dele. Aí curou tudo e ele continuou trabalhando, que mesmo cortado uma parte da mão, não atrapalhou em nada aí o serviço. Ele continuou trabalhando até morrer novamente. Aí ele chegou na espiritualidade, né? Encontrou com os amigos espirituais que ele tinha, com o anjo de guarda dele, e eles todos felizes que ele estava retornando à pátria espiritual, e mais uma vez, na erraticidade do espírito. Aí ele falou, olha, eu quero conversar com vocês. Eu pedi para que fosse decepado o meu braço em idade adulta. E vocês não me fizeram o que eu pedi. Vocês disseram que a espiritualidade tinha aprovado a minha reencarnação sem o meu braço. Aí o anjo de guarda dele falou, eu vou te explicar. Os teus planos foram aprovados, sim, para essa encarnação que você teve. Só que nós acompanhamos a tua vida nessa última jornada. E nós vimos o quanto você fazia de bem
para as pessoas que estavam à tua volta, os teus vizinhos, os teus amigos. Então, nós conversamos com a espiritualidade maior e explicamos que o que nós estávamos vendo era você modificando, você sendo um ser melhor. E nós é que pedimos que não fosse tirado o teu braço. E a espiritualidade aceitou. Porque tudo que você estava fazendo, você estava ajudando muitas pessoas. Então não era justo que nós impedíssemos que você continuasse trabalhando nas tuas horas vagas, como você fazia, ajudando as pessoas que estavam à tua volta. Por isso que não foi decepado o teu braço inteiro. Essa história é muito bonita. Tanto bonita e tanto que eu gosto dela, que eu já contei ela em um dos meus vídeos anteriores para vocês, mas eu não lembro em que situação. Só que conforme a gente vai vivendo, vai estudando, vão surgindo na mente da gente outras reflexões, porque nós estudamos o Espiritismo há muito tempo. Como todos vocês sabem, nós somos espíritas. E contamos para vocês uma história agora de 2 reencarnações de uma mesma pessoa. Tem outras histórias. Essa história que eu contei é Humberto de Campos que nos conta. Eu não vou dizer que eu lembro o nome do livro, porque eu li todos os livros de Humberto de Campos e do Irmão X, que é a mesma pessoa, né? E essa história nos fez refletir em muitas coisas. Como eu vou falar sobre a visão espírita, porque eu sou espírita, eu refleti bastante sobre ação e reação. Toda a nossa ação provoca uma reação, não é? Se eu faço bem, naturalmente, o bem retornará para mim. Se eu faço mal, esse mal também retornará para mim. Isso também nos faz lembrar de uma aula que assistimos hoje sobre provas e expiações. Esse nosso irmão da história, ele quis passar por uma expiação para que ele pudesse resgatar o que ele fez de errado, para limpar a alma dele, o espírito dele, do peso da culpa, dos erros dele. Ele havia pedido uma expiação. Só que a espiritualidade acompanha as nossas vidas. Os nossos amigos espirituais que querem que a gente cresça e que sejamos melhores, acompanham as nossas vidas. Então, essas expiações que nós pedimos, nem sempre elas são atendidas. Por quê? Porque às vezes nós pedimos uma expiação muito brusca. Então, uma situação muito pesada para a gente pagar rápido. A gente não quer pagar a prestação, né? Porque se a gente quiser pagar as nossas expiações, em grandes prestações nós podemos, mas aí seria um pouquinho numa vida, um pouquinho na outra, e passaríamos séculos e séculos pagando esse erro que fizemos. Só que Deus, na sua infinita bondade, Ele não deixa que nenhum de nós carreguemos uma cruz maior do que podemos carregar. Então, eles dividem, às vezes, em várias vidas, os nossos erros, para que resgatemos sim. Porque nós queremos resgatar. Não é porque Deus impõe isso a nós, não. É porque nós queremos ser espíritos divinos, espíritos celestes. Porque Jesus nos falou isso. Vós sois deuses. Quer dizer, todos nós, em várias passagens,
Jesus fala que tudo que ele fazia, nós também poderíamos fazer, se tivéssemos fé. Tem uma passagem que ele está orando no monte, e uma pessoa chegou muito doente, à morte mesmo, e todo mundo, Jesus, mestre, mestre, socorro, mestre, vem nos atender. E ele desceu o monte. Quando ele chegou no pé do monte e viu a pessoa estendida lá, ela estava em estado cataléptico, catalepsia, né? E ele percebeu isso, ele impôs as mãos e resgatou esse espírito que estava numa situação de obsessores, segurando o espírito dele para que ele despertasse. Isso não é ressurreição, tá? Isso é um fenômeno. Muita gente confunde estes fenômenos que Jesus praticou e que disse que qualquer um de nós poderíamos praticar também, poderíamos fazer a mesma coisa que ele. Ele foi nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Então, essas expiações, como disse nosso irmão da história, às vezes a espiritualidade, Deus na sua infinita bondade, não deixa que nós paguemos tudo de uma vez, porque seria muito pesado. Nós não iríamos aguentar. E Deus não permite que nós passemos por nenhuma situação que seja além do nosso limite de compreensão e de aprendizado. Deus é um Pai. Deus é Pai de amor. E Ele é misericordioso com todos nós. Só que nós também temos as nossas provas. E tudo isso é observado por Deus, viu? Hoje nós estamos passando por uma prova difícil. Nós estamos passando por uma situação de pandemia. Às vezes nós não temos tudo em casa. Nós temos duas opções. Ou nós mantemos a nossa fé e sabemos que aquilo vai ser resolvido, temos a certeza que vai ser resolvido, ou então entramos em desespero. Entrar em desespero não vai resolver o nosso problema. Então, seria serenar o nosso coração e passar por essa prova serenamente. E esse passar por uma prova serenamente significa o quê? Significa que nós estamos aprendendo a ser pacientes, a sermos tolerantes e outras coisas mais. É muita reflexão, só que eu vou deixar vocês refletirem um pouco mais. Eu já dei os primeiros passos. Aí vocês falam, onde que a Célia pega isso? Bem, eu pego isso de conversas, desses assuntos com amigos. E trago para vocês da minha forma. Da forma que eu entendo claramente e que posso passar para vocês. Mas eu digo uma coisa, se você se interessa em saber mais, faça como eu e como os meus companheiros da doutrina espírita. Estude. Nós temos o Livro dos Espíritos, que nos responde a quase tudo que nós queremos saber. E nós descobrimos quem nós somos. Aí, quando você está numa situação de sofrimento muito grande, pode procurar o Evangelho. Procure o tema que está lá. E todos os livros da codificação espírita são vinculados aos estudos do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então, a Bíblia, nós estudamos sim. Muitas coisas que eu falei agora para vocês aqui está no livro O Céu e o Inferno. Outros assuntos, como assim, o que eu sinto? Às vezes você não se sente bem por isso ou por aquilo, ou com as pessoas que você convive. Todos os livros da codificação vão te ensinar, mas o teu sentimento, aquilo que você sente, você
procura o Livro dos Médiuns. Aí, se você é uma pessoa que fica pensando muito na vida e quer saber como é que a vida aconteceu, como a vida acontece, como a vida acontecerá, leia a Gênese. Vamos nos instruir e aprender um pouco mais. Eu estou tentando fazer vídeos menores para não cansar muito vocês. Então eu vou falar agora qual filme que eu assisti e que eu achei sensacional. Nós estamos vivendo um período agora de Olimpíadas. Eu também gosto de assistir. Só que eu assisti um filme histórico, porque vocês já sabem que eu gosto de filmes que contem histórias verdadeiras. E eu assisti um filme escrito Raça. É uma história das Olimpíadas durante a Segunda Guerra Mundial. Nem vou dizer para vocês que se eu pegar de novo, eu vou assistir de novo, sim. Porque parece que você quer saber mais. Parece não, a gente quer saber mais. Essa é uma das vantagens de estudar. Alguém disse, eu acho que foi Sócrates ou Platão, quanto mais eu sei que nada sei. Não se esqueçam, se gostam dos meus vídeos, deem o like, porque o YouTube vai imaginar que se você apertou o like e gostaram dos meus vídeos, eles vão ser mais divulgados. E também, se vocês quiserem receber os meus próximos vídeos, cliquem em inscrever-se e apertem o sininho, porque quando eu fizer novos vídeos, vocês receberão o comunicado do YouTube que tem outros vídeos meus dentro do meu canal. Até o próximo vídeo, amigos.